Boa tarde, pessoal. Boa tarde não, bom dia, né? Porque eu não almocei ainda. Então vamos seguindo aqui para mais uma parte dos Lusíadas. E é muito legal porque na última parte a gente viu a gente viu o segundo contato, o começo do segundo contato do Mouro com o Vasco da Gama. Primeiro eles vieram nos batéis, tiveram o primeiro contato, depois se separaram. E aí no dia seguinte, o Mouro veio de novo, a gente começou a ver esse contato, que achou que eles eram da Turquia, tá conhecendo eles melhor. E agora é a segunda parte, a gente vai ver o desenrolar desse contato. E o fim desse segundo contato também. Então, o outro acabou aqui, busco as terras das Índias tão famosas. E agora eu vou dar seguimento. A lei tenho daquele a cujo império obedece o visível e invisível, aquele que criou todo o hemisfério, tudo o que sente e todo o insensível, que padeceu desonra e vitupério, sofrendo morte injusta e insofrível, e que do céu à terra enfim desceu, por subir os mortais da terra ao céu. O que está se passando aqui? Pois bem, você lembra que o Mouro perguntou pro Vasco da Gama se eles eram da Turquia, que lei que eles tinham e quais armas que eles levavam. A primeira ele já respondeu na última estrofe aqui. E agora ele está respondendo a lei. Qual a lei que ele tem? Lei, vindo de novo com L maiúsculo, no sentido de religião. Uma lei metafísica. Não um código puramente jurídico. A lei tenho daquele a cujo império obedece o visível e invisível. Aqui é uma espécie de introdução ao cristianismo que ele está dando ao Mouro. Eu tenho a lei daquele cujo império obedece o visível, o material, o que os meus cinco sentidos veem, e o invisível, o que eu não consigo captar. Aquele que criou todo o hemisfério, que criou o mundo todo, tudo que sente e todo o insensível. Ele criou tudo que sente e todo o insensível. O que sente? O ser humano sente. Você sente dor, o cachorro sente dor. O ser humano e os animais sentem. Ele criou isso, essa classe, e todo o insensível. Ele criou isso e também criou a pedra, criou a garrafa, criou o tijolo, criou a marreta, criou tudo. Que padeceu desonra e vitupério. Que morreu de forma desonrosa e injusta, se referindo a Cristo neste caso. Não, injusto é aqui. Vitupério, sentido de censura áspera a atos ignomiosos. Ato ou efeito de exprobar, de desaprovar. Então, que morreu de forma desonrosa e censurada, insultada. E que sofrendo morte injusta, no mesmo sentido, padeceu desonra e vitupério, sofrendo morte injusta e insofrível. Ele sofreu uma morte injusta que insuportável. Ele sofreu insofrível, tá no sentido de insuportável, não que fosse impossível ser sofrido, até porque várias pessoas foram crucificadas antes de Cristo. Então ele sofreu uma morte injusta e insuportável, intolerável, que uma pessoa, que Cristo morresse daquele jeito, mas ele sofreu essa morte injusta e insofrível, e antes disso padeceu desonra e vitupério. Ele foi desonrado e censurado. E que do céu à terra enfim desceu, por subir os mortais da terra ao céu. Aqui ele está falando da redenção, porque Jesus desceu do céu à terra, para que dessa forma, com os exemplos dele, com os ensinamentos dele, os homens pudessem se santificar e subir aos céus.
Próxima estrofe. Deste Deus homem, alto e infinito, os livros que tu pedes não trazia, que bem posso escusar trazer escrito em papel o que na alma andar devia. Se as armas queres ver, como tens dito, cumprido esse desejo te seria. Como amigo as verás, porque eu me obrigo, que nunca as queiras ver como inimigo. Aqui é muito interessante, cara, porque deste Deus homem alto e infinito, tá falando da união hipostática aqui. Se você não sabe o que é união hipostática, eu não... Aí já vai outro ramo, eu não vou agora aqui te dar uma aula de teologia. Te indico que pesquise no Google ou no YouTube. Então aqui é a união hipostática de Cristo, alto e infinito, é soberano e infinito, sem fim. Uma autoridade sem fim. Os livros que tu pedes desse cara, os livros que você pede, eu não trago. Eu não tenho aqui comigo. Porque eu bem posso escusar trazer escrito em papel que na alma andar devia. Aqui ele fez uma inversão. Um impérbato. Em papel que na alma devia andar. Mas enfim. Eu não tenho esses livros, cara, porque eu posso me... Como é que eu posso dizer? Eu posso me permitir não trazer escrito isso, porque isso não tem que andar escrito num papel, tem que andar escrito na minha alma. A verdade de Cristo tem que andar na minha alma, não num papel que eu carrego, numa mochila. Se as armas queres ver, como tens dito, cumprido esse desejo te seria. Como amigo as verás, porque eu me obrigo, que nunca as queiras ver como inimigo. Aqui você já vê que acaba a parte da lei, dele explicando a lei, e já vai para a última pergunta do Moro, que eram as armas. Se você quer ver as armas, eu vou te mostrar, como amigo. Porque, cara, você vai ver como amigo porque você não vai querer ver como inimigo. Então, antes que tenha uma oportunidade de eu te mostrar isso só como inimigo, eu prefiro que você veja agora como meu amigo. Quer dizer, eu tenho armas potentes aqui, cara, então não vai... Eu vou te mostrar porque eu já quero que você veja, pra você não querer entrar em nenhum tipo de confronto contra mim, porque esse não é o meu desejo. Eu não quero brigar com você porque eu sei que eu vou te vencer facilmente. Próxima estrofe. Isto dizendo, manda os diligentes ministros a mostrar as armaduras. Vêm arneses e peitos reluzentes, malhas finas e lâminas seguras, escudos de pinturas diferentes, pelouros, espingardas e assupuras, arcos e sagitíferas aljavas, partazanas agudas, chuças bravas. O que tá passando aqui? Ele manda os diligentes ministros, ele manda os tripulantes trazerem. Traz as armas aqui pra gente mostrar pra eles. Arneses é uma besta. Uma arco e flecha mecânico. Peitos reluzentes, armaduras. Malhas finas. É um tipo de... É uma espécie de armadura, só que mais sutil. Tipo uma camiseta com vários anéis. É uma camiseta de ferro, não sei como explicar. E eu já pesquisei, não tem nem imagem na internet disso, mas você já deve ter visto em filme. Em Senhor dos Anéis tem isso, que o Frodo ganha do Bilbo, eu acho, quando ele encontra ele. Lá acho que no meio do primeiro filme. Tipo, era uma camiseta feita de ferro, vários anéis de ferro, assim. E lâminas seguras, lâminas fortes. Lâminas bem afiadas. Escudos de pinturas diferentes. Normal, escudo. Pelouros, espingardas de aço puras. Pelouros. O pelouro, ele é a bala de canhão. O pelouro é a bala de canhão. A artilharia do canhão. Espingardas de aço puras. Espingarda, aqui está no sentido bem literal. Arcos e sagitíferas aljavas.
aljavas são flechas e sagitíferas são flechas não exatamente afiadas, tem um sentido mais amplo. Mas seria tipo isso, arcos e flechas. Flechas afiadas. Partazanas agudas, chuças bravas. Os dois são tipos... Chuças agudas e bravas também que no mesmo sentido. Afiadas, tipo, brutas assim, sabe? E eficientes. Partazanas e chuças é uma espécie de lança. São duas espécies diferentes de lanças, mas pensa numa lança que você não vai estar muito errado. Nos dois casos. Próxima estrofe. As bombas vêm de fogo, e juntamente as panelas sulfúreas tão danosas. Porém, aos de vulcano, não consente que deem fogo as bombardas temerosas, porque o generoso ânimo e valente, entre gentes tão poucas e medrosas, não mostra quanto pode, com razão, que é fraqueza entre ovelhas, ser leão. Leão. Ou é português antigo ou é licença poética. De qualquer forma, leão. Então, aqui ele está continuando mostrando. Aqui as bombas vêm de fogo. Aqui é mais bomba de canhão mesmo. Aqui Pelouros tem o sentido de bala de canhão? Tem, mas tem também o sentido de bala de espingarda. Aqui é mais canhão mesmo. Tanto que os canhões antigamente eram chamados de bombardas. Então as bombas vêm de fogo, esse vem de fogo, as bombas de fogo vêm, hipérbato de novo, bombas de fogo, as bombas que são atiradas com fogo, no caso dos canhões. Então ele vem mostrar tipo as balas de canhão e juntamente as panelas sulfúreas tão danosas. Isso daqui é uma espécie de arma que eu nunca tinha ouvido falar. Mas do que se trata? Você derrete o enxofre até ele ficar candente e líquido, e aí você joga no seu inimigo. Como você joga, eu não sei. Não sei como é que eles faziam. Mas é disso que se trata, dessa espécie de arma. E também eu não sei como é que eles derretiam isso daí dentro do navio. Mas, seguindo. Porém, os de Vulcano não consentem. Os de Vulcano, eles são os responsáveis pela artilharia do navio. Eles não consentem que deem fogo às bombardas temerosas, que as bombardas que eu falei. Os caras falam, cara, mostra pra ele o que o Vasco da Gama fez. Chegou pros responsáveis da artilharia do navio e falou, caras, mostra pra ele aí o canhão, as bombas, as panelas sulfuras, as armas que a gente tem. Cara, mas não usa isso daí, não mostra em funcionamento. Porque o generoso ânimo e valente entre gentes tão poucas e medrosas não mostra quanto pode, com razão que é fraqueza entre ovelhas ser leão. Porque o ânimo generoso, o temperamento valente e generoso, entre gentes tão poucas e medrosas, que são os moros, que estão dentro do navio, não mostra quanto pode. Ele não vai chegar e mostrar toda a potência deles, e com razão, né? Por conveniência, porque é chato, porque eu tô com preguiça de ligar aqui o canhão, não é isso. Porque é fraqueza entre ovelhas ser leão. É fraqueza eu pegar uma pessoa muito mais fraca que eu e querer provar pra ela que eu arrebento ela se eu quiser. Isso daí é fraqueza. Do ponto de vista do Vasco da Gama. Eu ia falar que é do Luiz de Camões, mas não dá pra dizer que ele com certeza pensava isso. Mas, do ponto de vista de Vasco da Gama, é fraqueza entre ovelha e ser leão. E é uma coisa bem justa também, se você for parar pra pensar bem. Uma coisa bem justa. Seguindo a próxima estrofe. Porém, disto que o Mouro aqui notou, e de tudo que viu com olho atento, um ódio certo na alma lhe ficou, uma vontade má de pensamento. Nas mostras e no gesto o não mostrou, mas com risonho e ledo fingimento, tratá-los brandamente determina, até que mostrar possa o que imagina. Que vocês já veem
o que está acontecendo. Vocês já veem que o Moro já está maquinando alguma sacanagem aqui. Tá. Então ele notou, ele viu as armas assim, viu que eles eram cristãos, viu que eles não eram turcos. E de tudo que viu com o olho atento, um ódio certo na alma lhe ficou. Ele viu tudo e foi aumentando o ódio, assim. Chegou no ápice quando eles acabaram de ver as bombardas. Quando eles terminaram de ver as armas. E uma vontade má de pensamento. Então ficou um ódio na alma e uma vontade má de pensamento. Não é só o ódio. Eu tô com ódio desses caras, mas não quero só me afastar. Eu quero prejudicar eles. Nas mostras e no gesto não mostrou. Ele não mostrou isso na atitude, no discurso dele. Mas com risonho e ledo fingimento, tratá-los brandamente determina. Então, com um fingimento risonho e alegre, tipo... Vocês já devem ter passado isso na vida de vocês. Ah, você é meu amigão, você é meu amigão. Mas a primeira oportunidade que o cara tem, ele vai te ferrar. É isso que está se passando aqui. Esse que é o risonho e o ledo fingimento. Então ele tratá-los brandamente determina, até que mostrar possa o que imagina. Então é isso. É isso que eu acabei de falar. Eu vou te tratar bem até eu poder te prejudicar. É isso que eu vou fazer. Porque eu tô com uma vontade má de pensamento e um ódio na alma. Ódio e vontade má com relação a vocês. É isso que se passa na mente do Moro nessa estrofe. Próxima estrofe. Pilotos lhe pediu o capitão, por quem pudesse a Índia ser levado. Diz-lhe que o largo prêmio levarão do trabalho que nisso for tomado. Promete-lhes o Moro, com tenção de peito venenoso e tão danado, que a morte, se pudesse, neste dia, em lugar de pilotos, lhe daria. Então, aqui já vai fazendo a conexão do primeiro contato deles. Você lembra que o Moro, que não era o regente, aqui que muda o que é. Aqui eles estão falando com o regente. No primeiro contato não tinha o regente. Era uma figura sem autoridade, que falou para eles que o regente ia arrumar um guia para levar eles para a Índia. Então o piloto lhe pediu o capitão. Falei, pô, o cara falou que ia me dar um piloto, que você ia me dar um piloto. Então vamos agilizar isso daí, né, cara? Por quem pudesse a Índia ser levado. Diz-lhe que o largo prêmio levarão do trabalho que nisso for tomado. Então você vai fazer uma coisa para mim que vai me dar uma recompensa muito grande. E não pense que você vai sair prejudicado nessa transação, porque o largo prêmio levarão do trabalho que nisso for tomado. Então, o trabalho que isso vai dar não vai ser de graça, vocês vão ser recompensados por isso. Promete-lhes o Moro, com tenção de peito venenoso e tão danado, que a morte, se pudesse, neste dia, em lugar de pilotos, lhe daria. Ele não promete que a morte, neste dia, em lugar de pilotos, lhe daria. Isso daqui é um erro crasso de interpretação desse trecho. Porque, apesar de que, pela sintaxe, pode ter esse sentido, ele, de novo, faz uso de figuras de linguagem e licença poética, e você percebe que não faz sentido ser isso. Então, o que está acontecendo? Promete-lhes o Moro, com tenção de peito, venenoso e tão danado. Ele promete... O que ele promete? Os pilotos. Só que ele promete isso de que forma? Com tensão de peito, venenoso e tão danado. Ele promete que vai fazer isso, mas ele não quer fazer isso. E o peito dele tá tão danado, tá com uma vontade tão má de pensamento, que a morte, se pudesse, neste dia, em lugar de pilotos, lhe daria. Então, ele fala, eu vou te dar pilotos. Só que no interior dele, no coração dele, ele tá com tanta raiva, que a morte, se pudesse, neste dia, em vez dos pilotos, ele daria para o Vasco da Gama e seus tripulantes. Muito interessante esse trecho aqui. Eu acho, pelo menos. Próxima estrofe. Tamanho ódio foi e a má vontade que aos estrangeiros súbito tomou,
sabendo ser sequazes da verdade que o filho de Davi nos ensinou, ó segredos daquela eternidade a quem juízo algum não alcançou, que nunca falte um pérfido inimigo àqueles de quem foste tanto amigo. Isso daqui é uma parte legal também, que aí é uma espécie, cara, é o Luiz de Camões comentando a própria narrativa. Então é como se o plano da narrativa mudasse de novo, só que de forma mais sutil do que a mudança que teve no começo, que foi o Concílio dos Deuses. Vocês vão ver aqui. Mas é que ele segue o pensamento do Moro. Tamanho foi o ódio e a má vontade que aos estrangeiros de súbito tomou. Então, tipo, ele não saiu de Moçambique já com esse ódio. Esse ódio foi crescendo conforme o regente foi conhecendo o Vasco e foram conversando. E de súbito ele tomou um ódio muito grande conforme essa relação foi se desenrolando. Sabendo ser secazes da verdade que o filho de Davi nos ensinou. Aqui que entra o que eu estava falando do plano narrativo. Sequazes tem o sentido de que sequazes que ou pessoa que segue, que acompanha, partidário. Então eles eram partidários da verdade que o filho de Davi nos ensinou. Aqui já começa isso, nos ensinou. Nos ensinou quem? O Moro? Não, nos ensinou a nós, portugueses. Eu, Vasco da Gama e meus compatriotas. Então, aqui entra aquele negócio de novo, porque nos ensinou você, por sintaxe, faz sentido ser o Moro. É por isso que poesia, principalmente a poesia da altíssima literatura, como é o caso que a gente está lidando aqui, precisa ser lida com muita atenção. Porque, sintaticamente, aqui ele está se referindo ao Moro, só que não faz sentido ser o Moro. Não tem como ser o Moro. De novo, licença poética. Então, tamanho foi o ódio, os estrangeiros, sabendo ser secazes da verdade que o filho de Davi nos ensinou. Na verdade, não é nem o Moro, não faz sentido nenhum ser o nos, sentido sintático. Não faz sentido sintático ser o nos. Porque o discurso muda de uma forma abrupta, que não existe na sintaxe. Mas a gente entende a partir de contexto e interpretação do texto. E a gente entende que acaba tendo só uma interpretação possível. Qual que é a interpretação possível? Num nível mais bruto assim, num nível mais sutil, pode ser que comece a ter uma discrepância, só que brutalmente, de uma forma mais bruta, entre aspas, o que isso quer dizer? Camões entrando na história, ele entrando no plano narrativo. Eu vou mostrar aqui. Então, o Moro sabia que eles eram partidários da verdade. Verdade com V maiúsculo. No sentido cristão do termo. Ele descobriu que eles eram cristãos. E a verdade com V maiúsculo, que é o cristianismo, que o filho de Davi nos ensinou. Esse filho de Davi entra na ideia de que Jesus, por ser, de certa forma, descendente, bem entre aspas, de São José, ele teria os méritos de ser descendente da casa de Davi. Então, o filho de Davi, Jesus Cristo, nos ensinou a nós portugueses. Essa é a quebra do plano narrativo que eu estava explicando. E o sentido mais claro desses dois versos é isso. Ó segredos daquela eternidade a quem juízo algum não alcançou. Então, segredos daquela eternidade, segredos do paraíso, pode ser, por que não? Que juízo algum não alcançou, que antes dele, cara, não tinha filosofia, não tinha
não tinha explicação. A capacidade humana não era capaz de... A capacidade humana não conseguia aprender o que era aquilo que ele explicou antes dele explicar. É esse o contexto, esse é o significado, de novo, desses dois versos. Que nunca falte um pérfido inimigo àquele de quem foste tanto amigo. Aqui ele está se referindo a Cristo. Que nunca falte um pérfido inimigo àqueles de quem foste tanto amigo. Então, basicamente, os amigos de Cristo sofrem com pérfidos inimigos. Pérfido tem o sentido de que falta a fé jurada, infiel, traidor. Que não falte um inimigo infiel àqueles de quem foste tanto amigo. É bem triste isso, se você for pensar. Seguindo. Na verdade, é a última estrofe que eu vou ler. Partiu-se nisto, enfim, com a companhia das naus o falso mouro despedido, com enganosa e grande cortesia, com gesto ledo a todos e fingido, cortaram os batéis a curta via das águas de Netuno, e, recebido na terra do obsequente ajuntamento, se foi o mouro ao cógnito aposento. Então ele partiu com a companhia das naus o falso mouro despedido. Percebe a vírgula? Ele não está acompanhado de naus, ele não tem naus. Ele veio uma espécie de canoa, se eu não me engano. Então ele partiu. Depois que isso resolveu, partiu. Enfim, com a companhia que ele trouxe. Veio o regente, mas o regente não veio sozinho, ele veio com pessoas junto dele. Todo mundo foi embora das naus. O falso mouro despedido. Então, das naus, as naus são os navios dos portugueses. Ele saiu dos navios. Quem saiu? O falso mouro despedido. Já falou tchau para todo mundo e foi embora. Com a sua companhia. Com enganosa e grande cortesia. Voltando naquela ideia. Que ele já estava com ódio deles. Mas ele fingia que não. Mas esse fingir que não é uma coisa social. Eu vou fingir que não, que nem muita gente faz, que eu odeio esse cara, mas eu trabalho junto dele, então vamos entrar no meio termo. Não, não é isso. Ele tá demonstrando cortesia até achar uma oportunidade de lascar, de prejudicar os portugueses. Então, com enganosa e grande cortesia, de novo, com o gesto ledo a todos, fingido, mesma coisa que eu falei. Cortaram os batéis. Eles vieram de batéis, não vieram de barcos, exatamente, canoas. Cortaram os batéis a curta via, quer dizer, eles não estavam muito longe da terra. Então, a curta via das águas de Netuno, do mar. E recebido na terra do obsequente ajuntamento. Obsequente tem sentido de obediente, obsequiador, que se conforma com a opinião alheia. Porque ele era o líder. Então o ajuntamento era dele, as pessoas se reportavam a ele. Então ele foi recebido na terra do ajuntamento dele. Um ajuntamento obsequente, obediente a ele. Se foi o mouro, ao cógnito aposento. Então ele já foi preparar alguma coisa. Ao cógnito aposento, o aposento conhecido. Ele foi a algum lugar determinado para achar alguma coisa que ele já tinha um plano de como ia usar. E então é muito legal que agora a gente teve o primeiro contato e agora foi o segundo contato do mouro, que acabou o segundo contato, e aí a próxima parte a gente vai ver o que vai desenrolar, principalmente desse ódio e dessa vontade má de pensamento. As próximas estrofes a gente vê o que isso vai acarretar. Então é isso, senhores. Muito obrigado.